Décima segunda questão do nosso TD1 de revisão Enem, uma questão de eletroquímica, mais precisamente sobre reações de oxirredução espontâneas. Portanto, reações que poderiam ser utilizadas para fazer uma pilha, uma célula galvânica, uma célula voltaica, que são sinônimos de pilhas. A questão é da PUC de Minas Gerais de 2016. O potencial padrão de redução de um par redox informa sobre a força oxidante desse par. Considere a tabela abaixo, que relata o comportamento de diferentes eletrodos quando mergulhados em certas soluções. Então, ele tem um eletrodo de chumbo, numa solução de sulfato de níquel, ocorreu mudança da cor do eletrodo. Um eletrodo de chumbo, numa solução de sulfato de níquel, nada ocorreu. E, finalmente, um eletrodo de chumbo, numa solução de sulfato de cobre, houve mudança da cor do eletrodo. Aí ele diz, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o potencial padrão de redução com o seu par redox. E depois assinale a sequência correta. Então, questão muito interessante, é uma questão que serve de modelo para diversas outras questões com abordagem muito semelhante. Então, na verdade, ele fez 3 experimentos. No primeiro experimento, ó, ele colocou um eletrodo de zinco, uma barrinha de zinco, numa solução de sulfato de níquel. No segundo, ele colocou um eletrodo de chumbo, uma barrinha de chumbo, também numa solução de sulfato de níquel. E no terceiro experimento, outra barrinha de chumbo, agora numa solução de sulfato de cobre, e houve mudança na cor do eletrodo no primeiro e no terceiro experimento. No segundo experimento, nada ocorreu. Aí ele quer que a gente compare os potenciais de redução desses eletrodos envolvidos no experimento. Então vamos lá, um por um. Veja, no primeiro experimento, quando ele colocou uma barrinha de zinco numa solução de sulfato de níquel, ele disse que ocorreu uma reação. Tanto é que mudou a cor do eletrodo. Ora, se ocorreu uma reação, pessoal, só pode ter acontecido uma coisa. O quê? O zinco sofreu oxidação, se transformando em Zn2+. Um metal só pode se oxidar. A única coisa que pode ter acontecido com o eletrodo de zinco é sofrer oxidação. Se o zinco sofreu oxidação, se transformando em zinco 2+, quem sofreu redução? O níquel 2+. O níquel 2+, que está na solução, quando ele encosta na plaquinha, ele ganha os 2 elétrons que estão sendo perdidos pelo zinco para se transformar em zinco 2+. E aí, quando o níquel 2+ ganha 2 elétrons, ele se transforma em níquel sólido e vai grudando no eletrodo de zinco. Por isso que o eletrodo de zinco está mudando de cor. Porque, na verdade, ele está sendo revestido por níquel. As semi-reações que estão acontecendo aqui são essas. Ó. Quem está sofrendo oxidação é o zinco. O zinco sólido está se transformando em Zn2+, perdendo 2 elétrons. Quem está sofrendo redução é o níquel 2+. O níquel 2+, que está na solução, ganha 2 elétrons e se transforma em níquel sólido. Se você somar as duas semi-reações, você obtém a reação global do processo. O número de elétrons perdidos e ganhos são iguais. Eu tenho a equação global, onde o zinco sólido está se oxidando, o níquel 2+ está se reduzindo, o zinco se transforma em zinco 2+, e o níquel 2+ se transforma em níquel sólido. Então, essa reação ocorre. Ora, se essa reação ocorre, a rigor não precisa estar fazendo as reações. É porque você sabe que sempre a gente aprofunda. Sempre a gente resolve a questão mostrando tudo que poderia ser feito a partir dela. Se fosse uma questão específica, ele podia estar pedindo as semi-reações e a reação global que aconteceu nesse processo. Mas o principal foco da questão é comparar os potenciais de redução. Pessoal, se essa reação aconteceu, se o níquel 2+ sofreu redução, então você pode dizer que o potencial de redução do níquel 2+ é maior do que o potencial de redução do Zn2+. Lembra
quem tem maior potencial de redução sofre redução. Quem sofreu redução? O níquel 2+. Por quê? Porque ele tem o maior potencial de redução. E quem tem o menor potencial de redução? Tem que sofrer oxidação. Quem se oxidou? O zinco. O zinco se oxidou. Então, isso aqui é uma afirmação verdadeira. Se a reação ocorreu, é porque isso é verdade. O potencial de redução do níquel 2+ é maior do que o potencial de redução do Zn2+. Vamos lembrar por quê? Porque quem tem o maior potencial de redução sofre redução. E quem tem o menor potencial de redução tem que sofrer oxidação. Então foi o zinco que se oxidou. No segundo experimento, ele diz que nada aconteceu. Pessoal, então, semelhante ao que aconteceria aqui, o chumbo não se oxidou. E o níquel 2+ não se reduziu. Porque a única coisa que poderia acontecer com o chumbo é ele se oxidar. Um metal não vai se reduzir. O chumbo ou se oxida ou não acontece nada com ele. Pois foi isso. Não aconteceu nada com ele. O chumbo não se oxidou. Ora, pessoal, se tivesse se oxidado o chumbo, eu teria colocado o potencial de redução do Pb2. Se o chumbo tivesse se oxidado e o níquel 2+ tivesse se reduzido, eu teria escrito o potencial de redução do níquel 2+ é maior do que o potencial de redução do Pb2+. Né? Teria acontecido coisa semelhante. Vou escrever aqui em vermelho, que na verdade não ocorreu. Se tivesse ocorrido reação, eu colocaria o potencial de redução do níquel 2+ é maior do que o potencial de redução do Pb2+. Aí valeria a primeira regra. Quem tem maior potencial de redução teria sofrido redução. O níquel 2+ teria se reduzido, se transformando em níquel sólido, semelhante ao que aconteceu aqui, revestindo o eletrodo de chumbo de níquel. E quem tem menor potencial de redução sofreria oxidação. O chumbo teria se oxidado, se transformando em Pb2+ e passando para a solução. Mas isso não ocorreu. Se isso não ocorreu, pessoal, é porque isso não é verdade. Essa informação não é válida. Se isso fosse verdade, a reação teria acontecido. Então, o que é verdade? O contrário disso aqui. Na verdade, é o potencial de redução do Pb2+, que é maior do que o potencial de redução do níquel 2+. Aí, isso daqui consegue explicar por que não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque quem tem maior potencial de redução tem que sofrer redução. E o chumbo só poderia se oxidar. Um metal só pode se oxidar. Mas como é que ele vai se oxidar se ele tem o maior potencial de redução? Quem tem o maior potencial de redução teria que se reduzir. Então, nada aconteceu com o chumbo. Do mesmo jeito, quem tem menor potencial de redução teria que sofrer o quê? Oxidação. Mas o níquel 2+ não pode se oxidar. Ele tem que se reduzir. Então, isso explica por que nada ocorreu. Se tivesse sido, se essa informação que eu escrevi em vermelho fosse a correta, teria acontecido reação semelhante ao que aconteceu no primeiro experimento. Se nada ocorreu, então é porque isso aqui é verdade. O potencial de redução do Pb2+ é maior do que o do níquel 2+. Por isso que o Pb2+ não se oxidou, porque a sua tendência é se reduzir. Por isso que o níquel 2+ não se reduziu, porque a sua tendência é se oxidar. Ok, agora vamos para o último experimento. Isso aqui é uma questão clássica. Essa maneira de resolução você usa para resolver qualquer modelo disso, ok? Agora, ele colocou uma plaquinha de chumbo numa solução de sulfato de cobre e disse que houve mudança de cor no eletrodo. Então vamos lá, me ajude. Se ocorreu uma reação aí, só tem uma reação que poderia ocorrer. Qual é? Primeiro, qual é a única coisa que pode acontecer com um metal? Se oxidar. Então, se aconteceu reação, é porque o chumbo se transformou em Pb2+. O chumbo se oxidou. E se o chumbo se oxidou, quem foi que se reduziu? O cobre 2+. O cobre 2+, que está na solução, assim que ele encostou na plaquinha, ele ganhou os 2 elétrons que o chumbo perdeu, e aí o cobre 2+ se transforma em cobre sólido. Quando ele se transforma em cobre sólido, ele reveste o eletrodo de chumbo com uma camada de cobre. Então, lá naquele eletrodo, quais foram as reações que aconteceram? Vou escrever aqui. Quem se oxidou? Quem se oxidou foi o chumbo. O chumbo sólido se transformou em Pb2+, perdendo 2 elétrons. Quem foi que se reduziu, Alexandre? Quem sofreu redução foi o cobre 2+. O cobre 2+
ganhou 2 elétrons, se transformando em cobre sólido. Se eu somar as duas, eu obtenho a global. Qual é a nossa conclusão? Se o cobre 2+ se reduziu, é porque o potencial de redução do cobre 2+ é maior do que o potencial de redução do Pb2+. Isso aqui é uma informação verdadeira. Quem tem maior potencial de redução, sofre redução. Por isso que o cobre 2+ se reduziu. E quem tem menor potencial de redução tem que sofrer oxidação. Por isso que o chumbo se oxidou. Então agora, com base nessas 3 informações, 1, 2, 3, dá para a gente colocar todos os potenciais em ordem decrescente de potencial de redução. Vamos lá, me ajude. Primeiro, eu sei que o Pb2+ é maior do que o do níquel 2+. Vou colocar aqui. O potencial de redução do Pb2+ é maior do que o potencial de redução do níquel 2+. Depois, ó, o do níquel 2+ é maior do que o do Zn2+. O potencial de redução do Zn2+. E ali, ó, o do cobre 2+ é o maior de todos, é maior ainda do que o do Pb2+. Então, vou escrever aqui, ó, que o potencial de redução do cobre 2+ é maior do que o potencial de redução do Pb2+. Então, nós tivemos a seguinte sequência. O potencial de redução do cobre 2+ é maior do que o do Pb2+. O do Pb2+ é maior do que o do níquel 2+. E o do níquel 2+ é maior do que o do zinco 2+. Ok? Então, está aí a ordem decrescente dos potenciais de redução. Pessoal, com base nisso, dá até para a gente dizer qual é o metal mais nobre de todos. Porque metal mais nobre é aquele que é mais difícil de se oxidar. Desses metais todos, qual é o mais difícil de se oxidar? O cobre. Porque o seu potencial de redução, o potencial de redução do cobre 2+ é o maior de todos. Quem tem maior potencial de redução tem tendência a se reduzir, não se oxidar. Qual é o metal mais fácil de se oxidar aqui? O zinco. Porque quem tem menor potencial de redução facilmente se oxida. Então, o metal mais nobre é o cobre, desses 4, e o metal menos nobre é o zinco, ok? Tanto é que o zinco, muitas vezes, pode ser usado até como metal de sacrifício. Você pode colocar uma plaquinha de zinco num metal que você quer proteger, aí o zinco vai se oxidar, porque ele se oxida com uma certa facilidade, protegendo aquele metal. Se o zinco se oxida, o metal que você queria proteger não vai se oxidar. Assim, o metal de sacrifício é uma maneira de você proteger um outro metal de sofrer oxidação. Pessoal, agora nós temos os potenciais aí, que ele deixa bem claro. São potenciais padrão de redução. Pode ver aí, numere a segunda coluna, de acordo com a primeira, relacionando o potencial padrão de redução. Quero também chamar a atenção que apesar de que esses potenciais que estão aí, menos 0,25, menos 0,13, menos 0,76 e mais 0,34 volts, serem potenciais padrões de redução, como ele diz na questão, esses pares, do jeito que eles estão escritos aí, ó, são potenciais de oxidação. Cobre barra cobre 2+, ó, isso é uma oxidação, perdeu 2 elétrons. Zinco barra zinco 2+, ó, isso é uma oxidação, perdeu 2 elétrons, tá certo? Então, os potenciais são de redução, mas a maneira que ele escreveu aí, os pares, são de oxidação. Só uma observaçãozinha em relação a isso. Mas isso não vai mudar em nada o nosso raciocínio aqui, tá certo? Mas apenas para que isso fique registrado. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui em ordem decrescente. Qual é o maior de todos esses números aí? Menos 0,25, menos 0,13, menos 0,76 e mais 0,34. É mais 0,34. Então, isso é o potencial de redução do cobre 2+. Realmente pode consultar uma tabela de potencial de redução, que é esse valor mesmo. Depois, qual é o próximo? Depois de mais 0,34. Lembre-se que nós estamos colocando em ordem decrescente. O próximo é menos 0,13, né? Menos 0,13 volts, então esse é o do Pb2+. Em seguida, qual é o próximo? Estamos diminuindo, menos 0,25 volts. Então, esse é o potencial de redução do níquel 2+. E qual é o menor de todos? Menos 0,76 volts. Veja que para você dizer qual é o maior potencial, qual é o menor potencial, você considera o sinal. Menos 0,13 é maior do que menos 0,25.
menos 0,25 é maior do que menos 0,76, ok? Inclusive, isso é um detalhe importante, uma observação aqui, um parênteses, é que lá, quando você vai comparar ΔH, o sinal não interessa. Entre dois ΔH, para você dizer qual é o maior e qual é o menor, não interessa o sinal. Porque o sinal negativo é apenas para dizer que a reação é exotérmica. E o sinal positivo para dizer que a reação é endotérmica. Então, você só pode comparar ΔH em módulo. Mas já aqui para comparar potenciais, o sinal vai ser levado em consideração, sem dúvida, para dizer qual é o maior, qual é o menor. Então, se você sair aí na sequência, né, ele disse que menos 0,25 era o número 1, depois menos 0,13 era o número 2, menos 0,76 era o número 3 e mais 0,34 o número 4, ok? Aí a partir disso, ele quer que a gente coloque em sequência. Ficou cobre 2+, é o primeiro, né? Lá em cima, ó. Cobre 2+, é o 4. Cobre 2+, é o 4. Depois o zinco 2+. Zinco 2+, ó, é o 3. Depois o Pb2+. Isso na segunda coluna. Estou consultando a segunda coluna. Pb2+, é o 2. E agora, na segunda coluna, o último é o níquel 2+. O níquel 2+ é o 1. Então vai ficar, ó, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 é a letra B de bola. Então a gente marca o item B de bola. Pessoal, esse tipo de questão aí é muito interessante. Vou só lembrar uma questão parecida com essa, que pergunta assim, ó. Posso colocar uma solução de sulfato de níquel numa panela de zinco? Já viu esse tipo de questão? Posso colocar uma solução de sulfato de níquel numa panela de zinco? Poder você pode, mas você vai destruir a panela, porque a panela de zinco vai se oxidar, se transformando em N2+, e ainda vai destruir a solução, que você vai contaminar a solução com zinco 2+. Posso colocar uma solução de sulfato de níquel numa panela de chumbo? Pode. Se você colocar uma solução de sulfato de níquel numa panela de chumbo, não vai acontecer nada com a panela de chumbo. O chumbo não vai se oxidar, o níquel 2+ não vai se reduzir. Pode guardar que nada vai acontecer nem com a solução, nem com a panela. Se você entendeu, me responda. Posso colocar uma solução de sulfato de cobre numa panela de chumbo? Aí você diz, Alexandre, até você pode, mas você vai perder a panela e vai perder a solução. Por que eu vou perder a panela? Porque o chumbo que constitui a panela vai começar a se oxidar, vai começar a se corroer, até furar a panela. E vai contaminar a solução com Pb2+. Okay? E o cobre 2+ da solução, em alguns locais da panela, vai começar a se depositar, formando uma certa camada de cobre sólido, revestindo algumas partes da panela de chumbo. Tá vendo aí? Outra aplicação desse mesmo tipo de questão, guardar soluções iônicas que contêm um cátion metálico em um determinado recipiente de um outro metal. Sulfato de níquel numa panela de zinco não pode. Sulfato de cobre numa panela de chumbo não pode, porque vai destruir a panela e vai perder a solução. Agora, sulfato de níquel numa panela de chumbo, pode guardar, deixe lá por anos e anos, que nada vai acontecer nem com a panela de chumbo e nem com a solução de sulfato de níquel. Questão 12, resolvida. Ampliamos aí, mostrando para você como é que isso pode cair, realmente é uma questão modelo. Voltamos já já com a questão de número 13.